Produtividade e a ciência da produção. Os métodos produtivos industriais que revolucionaram a indústria em suas distintas fases. Nos últimos dias, ganhou destaque a proposta de uma deputada federal pelo fim da escala de trabalho 6x1, que cederia lugar para outra, bem menos onerosa, física e mentalmente aos trabalhadores, que é a escala 4x3. Isto é, pela proposta, a jornada semanal de trabalho seria reduzida de 44 para 36 horas. A ideia logicamente causou controvérsia, principalmente entre setores empresariais, os quais sustentaram que a produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa e isso inviabilizaria muitos negócios, essencialmente os pequenos. Além disso, também se argumenta que o principal fator que emperra a produtividade do trabalhador brasileiro seria seu baixo nível de instrução ou escolaridade, bem como ainda a falta de especialização ou qualificação profissional da massa laboral do país. Tais posicionamentos, no entanto, podem estar embasados muito mais ao redor de narrativas sem lastro técnico, que propriamente em dados. Só para efeito de comparação, podemos citar um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, órgão ligado às Nações Unidas que se dedica a formular e aplicar normas internacionais de trabalho, onde de 2015 a 2023, a produtividade no Brasil avançou 0,1% ao ano, enquanto pares latinos como Argentina e México registraram recuo anual de 1,7% e 0,4% respectivamente, conforme publicado no portal Infomoney em 10 de janeiro de 2024. Algo intrigante se tomarmos como exemplo a indústria automobilística no caso específico da Ford, que fechou suas unidades de produção de veículos no Brasil, mantendo parques fabris na Argentina e no México, que dentre as causas apontadas pela própria montadora, se deveu a perdas significativas acumuladas desde 2013, com auxílios de necessidade de caixa, supridos pela matriz nos Estados Unidos. A Ford argumentou ainda os impactos do chamado Custo Brasil, que seria um conjunto de dificuldades estruturais burocráticas e econômicas que atrapalhariam o ambiente de negócios no país, seria uma das maiores causas para o fechamento de suas fábricas no Brasil, mas sem especificar a questão da produtividade per capita do trabalhador como um desses fatores nessa conjuntura estrutural apontada. O fato é que a pandemia de Covid-19 influenciou muito na decisão da matriz da Ford nos arredores de Detroit, em Michigan, de fechar as unidades industriais no Brasil em 2021. Mas, de acordo com especialistas, erros de gestão da própria empresa talvez tivessem influenciado mais nessa definição que as outras causas apontadas por sua diretoria. Sob todo esse cenário, portanto, dentre as maiores economias latinas que possuem um forte e consolidado setor automotivo, o Brasil é sempre apontado como o país que demonstra o pior desempenho na produção de carros de qualidade vista como inferior àqueles fabricados no México ou na Argentina. Países esses, onde, curiosamente, a produtividade per capita de seus trabalhadores recuou, ao contrário do Brasil, conforme a OIT. Não foi possível o acesso a dados comparativos que demonstrem um ranking no posicionamento das maiores economias latinas, nas exportações de veículos, contudo, existem algumas informações relevantes. Apesar de a Argentina não ter um destaque especial nas exportações de veículos, montadoras como Ford, Volkswagen, Nissan, General Motors, Renault e Toyota seguem firmes com suas produções no país. O maior mercado exportador argentino é o Brasil, para onde a produção de picapes é destinada, sobretudo, para atender demandas do agronegócio brasileiro. Já o México demonstra um nível de competitividade em sua indústria automobilística que deixa Brasil e Argentina em posições muito retardatárias. Montadoras como Volkswagen, Ford, General Motors, Stellantis, Nissan, Audi e BMW são alguns exemplos, além de outras, fabricantes de modelos de luxo como Mercedes-Benz e Land Rover. O Brasil, apesar de estar entre os 6 maiores produtores de veículos do mundo, amarga a 24ª colocação entre os maiores exportadores de automóveis. Já o México figura-se entre os 9 maiores exportadores de carros do mundo, tendo seu principal mercado, os Estados Unidos. Ao contrário do México, o Brasil demonstra grandes dificuldades para exportar carros ao mercado norte-americano e europeu e isso deixa a maior economia latino-americana em uma condição extremamente desvantajosa. Ainda que a indústria automobilística brasileira obtenha muitos incentivos, renúncias fiscais e subsídios governamentais para auxiliá-la nesse sentido. Desse modo, temos a ironia onde o Brasil parece pouco competitivo, mas ainda apresenta um modesto crescimento em sua produtividade por trabalhador, enquanto o México, cuja produtividade per capita caiu 0,4% ao ano, segundo dados da OIT, dispõe de uma indústria automobilística mais competitiva. Uma situação em que, portanto, não se pode culpar apenas o parco desempenho dos trabalhadores, que por sua vez é apontado ao seu baixo nível de escolaridade e capacitação profissional, com relação à falta de competitividade da indústria brasileira. Logicamente,
Uma economia não é feita apenas de seu parque industrial. Outros setores como serviços são tão importantes quanto a indústria em uma economia. Principalmente serviços que demandem alta tecnologia, nesse ponto especificamente, o Brasil detém uma significativa vantagem, mas ainda muito atrás de economias maduras como o G7. O Brasil vem aumentando substancialmente suas exportações no setor de serviços de alta tecnologia, algo, porém, ainda muito aquém de economias emergentes mais dinâmicas como China ou outros tigres asiáticos. De acordo com dados do governo federal disponíveis em junho de 2024, o Brasil registrou recorde nas exportações de serviços de alta tecnologia em 2023, com saldo ao redor de 45,2 bilhões de dólares, com um incremento de 12,2% com relação ao ano anterior. Já em 2022, o crescimento no volume de exportações nesse segmento foi de 32% com montante de 41 bilhões de dólares exportados. O fato de o Brasil estar ano a ano aumentando seu volume de exportações em serviços de alta tecnologia é um indicativo de que a produtividade per capita do trabalhador brasileiro pode não estar tão ruim, devido ao alegado baixo nível educacional da população e especialização profissional da população em idade produtiva nacional. O que pode aumentar a produtividade per capita do trabalhador? Taylorismo. O mundo vivia o auge do período conhecido como Segunda Revolução Industrial. Foi nesse tempo que Frederick Winslow Taylor, norte-americano da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, que viveu entre 1856 e 1915, inaugurou o que ficou conhecido como administração científica, ao elaborar o primeiro modelo de produção sistematizada por meio da adoção de métodos cartesianos, onde, através da padronização produtiva, alcançou-se uma melhor performance no trabalho desempenhado por operários, seja em linhas de produção industrial ou no atendimento comercial. Taylor acreditava que deveria haver a oferta de instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, ao contrário de boa parte das empresas de hoje, as quais parecem acreditar que os trabalhadores já devem estar totalmente prontos para desempenhar qualquer função, visando garantir redução de custos com treinamento e capacitação de funcionários. Outro ponto importante no modelo taylorista é a coparticipação entre capital e trabalho, na busca por resultados cada vez mais expressivos em ganhos de produtividade. Ou seja, a remuneração salarial de operários de acordo com a produtividade resultou em maiores ganhos tanto em volume de produção quanto no rendimento dos trabalhadores. A introdução do autocontrole das atividades desenvolvidas às normas procedimentais de cada etapa do processo produtivo garantiu a execução de trabalhos em tempo pré-programado, de acordo com a sequência necessária, o que propiciou a eliminação de desperdício nas horas totais nas distintas fases de produção. Para isso, Frederick Taylor também implantou o que chamou de supervisão funcional, onde em cada uma das fases do processo produtivo ocorre o acompanhamento na verificação para se ter a certeza de que as operações estão se desenvolvendo em conformidade com as instruções programadas. Visando o alcance dos resultados esperados, apontou que as instruções programadas deveriam ser repassadas de modo sistemático a todos os empregados. Desse modo, Taylor também aplicou o modelo de pagamento de salários conforme a quantidade produzida e vendida, algo que motivou funcionários a alcançar proporções de produtividade cada vez mais satisfatórias, propiciando uma maximização nos resultados. O modelo ficou conhecido no meio administrativo como Taylorismo e serviu de base para aperfeiçoamentos que se seguiram e que melhoraram substancialmente as práticas produtivas. Críticas ao modelo taylorista. Jules Henry Fayol, engenheiro francês, 1841 a 1925, que criou a teoria clássica da administração, fez críticas ao modelo de produção criado por Frederick Taylor ao constatar que havia analistas de pessoal e consultores, trabalhando diretamente com operários de níveis mais baixos na hierarquia produtiva como forma de melhorar a eficiência. O que para ele seria uma abordagem de baixo para cima nas distintas etapas produtivas. Para Fayol, isso seria a negação da unidade de comando, uma vez que ele defendia toda uma esquematização da hierarquia responsável pelo repasse das instruções em vários níveis até chegar ao operário que executaria tarefa ou função na escala de produção. O modelo de Henry Fayol prevê a departamentalização de funções que estão mais focadas na hierarquia e menos em praticidade produtiva. Ainda assim, seu método é visto como de grande importância. Fayol segmentou a gestão da seguinte forma: 1. Divisão do trabalho. 2. Sua autoridade e responsabilidade. 3. Disciplina. 4. Unidade de comando. 5. Unidade de direção. 6. Subordinação. 7. Remuneração. 8. Centralização. 9. Hierarquia. 10. Ordem. 11. Equidade. 12. Estabilidade de pessoal. 13. Iniciativa de estimulação. 14. Espírito de equipe.
Além disso, definiu as funções do administrador, as quais são: 1. Prever e planejar. 2. Organizar. 3. Comandar. 4. Coordenar. 5. Controlar. Dessa forma, tanto na metodologia produtiva de Frederick Taylor quanto na de Henry Fayol, o operário só era orientado a compreender a função específica a qual estava designado a desempenhar, não tendo noção de como se daria o processo produtivo como um todo, desde suas fases iniciais até a sua finalização. Fordismo. Tomando por base o modelo taylorista, Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, que introduziu o conceito da linha de montagem, enquanto antes havia a ideia de construção do carro. Seguindo à risca os princípios de padronização e simplificação de Frederick Taylor, Henry Ford introduziu a linha de montagem automática em 1914, desenvolvendo outras técnicas que ainda mais avançadas para a época. A produção de Ford era totalmente verticalizada, que ia desde a siderurgia, vidros e até plantação de seringueiras para a produção de pneus. O modelo fordista melhorou tanto o desempenho dos trabalhadores, que seus carros ficaram extremamente baratos, o que fez a festa da classe média norte-americana nos primeiros anos do século XX. Inicialmente, a ideia era inibir o absenteísmo e a elevadíssima rotatividade de funcionários que ultrapassava a faixa de 400%. Para reverter o quadro, Ford convenceu seus funcionários que eles também poderiam adquirir o modelo T, o carro mais vendido pela empresa na época, o que motivou operários a se empenharem na melhora dos resultados. O sistema desenvolvido pela Ford Motor Company envolvia sincronização, precisão e especialização. Assim, com a especialização do trabalho em cada fase da produção, a empresa garantiu melhor performance e um aumento exponencial da produtividade dentro de suas fábricas. Algo que fez a produção americana de veículos saltar a 60%. O termo Fordismo jamais foi usado dentro da Ford em seus anos de implantação. Na verdade, acreditava-se que a empresa apenas fazia uso de técnicas tayloristas, onde, porém, com a introdução de novas técnicas já mencionadas, acabou por aperfeiçoar os métodos de produção. O italiano Antonio Gramsci é o responsável pela cunhagem da definição da palavra Fordismo publicado em seu livro Cadernos do Cárcere em 1934. Antes disso, o modelo já vinha sendo amplamente adotado na Europa como processo evolutivo do Taylorismo, onde se procurava eliminar todos os resíduos pré-capitalistas arcaicos que eram gargalos para a indústria europeia da época. O auge do Fordismo ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, com a produção dos veículos de combate conhecidos como Jeep em parceria com a Willys Overland, onde o modelo de produção se mostrou extremamente eficiente para atender às necessidades das Forças Armadas Americanas durante o conflito bélico global que durou de 1939 a 1945. A Willys mais tarde seria adquirida pela Ford em 1967, em que no pacote continha a fábrica brasileira de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Toyotismo. A exemplo do que ocorreu na Ford, o toyotismo também foi uma criação do fundador de outra montadora de automóveis, mas desta vez, da parte de Eiji Toyoda, Shigeru Shingo e Taishi Ono nas fábricas da Toyota no Japão na década de 1970. O toyotismo é caracterizado por foco na eficiência, eliminando estoques excessivos, flexibilização de mercadorias, aproveitamento máximo dos recursos da empresa, redução de desperdício durante os processos de produção. Contudo, o foco do toyotismo se dá dentro de mercados com demandas mais restritivas, ao contrário da ênfase encarada pelo Fordismo, que era a produção em larga escala para mercados de grande amplitude. O modelo toyotista também é conhecido o termo inglês just-in-time, que quer dizer na hora exata, que determina uma programação sobre tudo que deve ser produzido, transportado e comprado visando a redução de estoques e, portanto, também de custos. Desse modo, matérias-primas, peças ou insumos chegam a seus locais de uso no momento exato de produção. Por outro lado, a produção atende a pedidos previamente feitos por clientes já cadastrados nas empresas que adotam esse método. Volvismo. Desenvolvido ainda antes do toyotismo na década de 1960 nas unidades industriais da Volvo na Suécia, mas aplicado com mais ênfase na década de 1990, visando o ganho de competitividade para a indústria sueca, foca mais no treinamento da mão de obra que qualquer outro modelo científico de produção em larga escala. A ideia do volvismo é completamente oposta aos modelos fordista e taylorista, onde o trabalhador não tem nenhum controle sobre os processos de produção. O volvismo era caracterizado assim como valorização da mão de obra e treinamento profissional, participação do trabalhador em todas as fases e áreas produtivas, organização dos trabalhadores em pequenos grupos com autonomia para delegar funções, relação invertida entre trabalhadores e máquinas, onde eles determinam como as máquinas devem funcionar.
Ritmo de trabalho flexível e centrado também nas necessidades pessoais dos trabalhadores. Com isso, o foco do volvismo é proporcionar conforto ao trabalhador e alta qualificação, que resulta em elevadas taxas de produtividade per capita. Desvantagens do volvismo. O modelo, porém, aponta algumas desvantagens tais como o fato de ter sido adaptado ao contexto da sociedade sueca, que é bem flexível e cuidadosa com relação a jornadas excessivas de trabalho, exigir elevados investimentos das empresas em qualificação do trabalhador no local de trabalho e depender ainda de um modelo sindical inexistente na grande maioria dos países.